empresa de dono tem suas particularidades, né? O que você acha que mudou, de repente, depois da sua chegada? Ou quais foram os desafios ligados a isso? Porque uma coisa... Tem empresas que já são mais corporativas, com mais governança, com mais processos e tudo. Lá imagino que tudo isso foi desafio ou não? De repente nem existia e você passou a construir? Foi, não. É um desafio ainda. É um desafio ainda. É uma coisa que a gente brinca, às vezes parece um pouco viagem, mas existe sim ainda um pouco dessa, não vou dizer preconceito, mas uma certa resistência quando você é mulher. No meio de tantos homens, né? De você ter que se provar mais. Muitas vezes a gente sente isso, né? Eu converso com amigas também que passam por isso, apesar de ter um canal super aberto. Sim. Mas isso acontece hoje porque eu provei aquilo que eu acreditava, né? Então, o nosso maior desafio hoje, como Chalezinho, sem dúvida, é a questão climática, né? Porque é um produto extremamente sazonal e a gente tem enfrentado aí, né, ondas terríveis de calor. Sim. Isso impacta muito no nosso negócio. O negócio de vocês eu não tinha pensado, então, de verdade. Hoje, o que todo mundo pergunta para mim é qual que é o maior desafio do Chalezinho. É conseguir a questão ter climática. O público que a gente precisa ter. Sim. Imagina, né, uma casa com 400 lugares. Como é que eu coloco todo mundo ali para comer fundir com sol de 40 graus na orelha, né? Então, eu acho que a grande volta, né, a minha grande virada, vamos dizer assim, foi a questão do peixe urbano. Sim. Porque eu, quando comecei a trabalhar no Chalezinho, eu chegava ali do lado de fora, olhava e falava, gente, esse lugar é incrível, é lindo, bonito, um atendimento impecável, a comida só eu sei o que a gente faz ali para ser o melhor que a gente puder ser. E não tem gente. E aí eu sentei na minha mesa e falei, gente, preciso achar uma solução. E comecei a procurar em Google. Como vender fondue no calor, blá, 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 blá. Básico assim. Básico assim. Chat GPT é coisa... coisa moderna. Era a cabeça que você tinha que funcionar e tentar achar alternativa. E eu sempre fui muito noturna, né? Eu não funciono bem de manhã. E aí eu sentei na minha mesa procurando as coisas lá e tava... Na época era o Clube Urbano que tinha, nem existe o peixe urbano. Nossa, é verdade. Era Clube Urbano e aí o cara me chamou para conversar. Aliás, eu chamei ele para conversar, ele não deu muita bola, mas ele foi lá, a gente conversou. E aí nisso já veio a história do peixe urbano. E o Theo Ramaui, que eu adoro, também tenho muito relacionamento com ele até hoje, um baita de um crânio, também um cara bom para você chamar. Legal. Ele me propôs, explicou como funcionava, e eu super abracei a ideia. E aí eu propus para o Rick, falei, Rick, eu tô com uma ideia meio doida aqui, mas eu acho que pode nos ajudar a fazer o negócio virar. Você é louca, vai colocar o nome do meu restaurante na lama, não posso fazer isso. Como é que eu falei isso pro pai? Não sei o quê, né? Eis que nós fizemos a oferta, e o Chalezinho sempre foi muito visto como, na época mais até que para não fazer, né? Sim, então, público super arte, de médio alto e tal. E na época a gente tinha que dar 50% de desconto. 50%? Caramba. E aí eu falei, no dia seguinte era aniversário do Mauro, aí o Rick falou, tá bom, vamos topar. Eu falei, você não tem nada a perder, se não der certo você me manda embora. Você não tem nada a perder. Aí topou, não sei o quê, fizemos a oferta e tal. No dia seguinte, eu lembro que era agosto, era aniversário do Mauro. Falei, Rick, põe a gente para atender o telefone, vai dar ruim esse negócio. Isso aí não vai dar nada não. Aí tinha um vigia nosso atendendo o telefone. De novo arrepiada aqui, ó. Não é mentira, pra você ver que é verdade. Eu falo que se arrepia porque funciona. Sim. E aí a gente estava na churrascaria almoçando, de repente começa a ligar. Todo mundo. Gente, está acontecendo. O povo ligando aqui enlouquecido. Meu Deus, porque louco, quer saber se é verdade, que o Chalezinho está com 50%, não sei o que e tal. Falei, eu te disse. Ele estava do lado dele, falei, eu te disse que ia acontecer isso, né? Resumo da obra, vendemos 7 mil cupons em 24 horas. Meu Deus. 7 mil cupons significavam 14 mil pessoas, porque todo cupom atendia 2 pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Claro. Assim, 7 mil pessoas, então, se interessaram. Eram pessoas que já conheciam o Chalezinho ou passaram a conhecer por conta da... Eu vou me arriscar a dizer, eu acho que pessoas que gostariam de ir e nunca tinham ido oportunidade. Por questão do ticket, essa é a minha pergunta. É muito isso. É muito isso. E aí... 7 mil cupons, 14 mil pessoas, porque todos os nossos cupons atendem 2 pessoas. Ou seja, né, o problema não era, pelo que eu estou entendendo, né, não era a marca não ser conhecida. O problema era... Ela era muito conhecida já, Tá. mas essa foi a grande virada, porque
muita gente que começou a receber peixe urbano, Groupon, essas coisas, atendia mal o cliente. E aí os caras começaram a perceber, os nossos colaboradores começaram a perceber o quanto era importante esse público estar ali, porque grande parte do salário deles é pago pelo serviço. Sim. Então, sem cliente, sem serviço. Com o cliente, todos eles começaram a ter suas vidas sendo melhoradas. Perfeito. Eu fico muito triste quando o cliente fala assim, nossa, eu fui aí com cupom e vocês me desmereceram. E não tem nada a ver, porque as falhas acontecem. Sim. Então, pode ter sido algum motivo X, mas não é por isso. Porque com todo o treinamento que a gente dá, que é muito intenso no Chalezinho, eles começaram a perceber a importância desse cliente. E o cliente satisfeito, vocês sabem, para mim é um Instagram hoje, né? Ele fala para 1000 pessoas. Porque essa força de influencer é tão grande. Sim. Porque se você recomenda um negócio bom, pra você, né? todo mundo quer ir, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta de empreendedores para empreendedora, né? Como é que foi o desafio de você expandir, crescer numa toada que nem vocês fizeram nos últimos anos, sem perder qualidade, essência, os valores, a missão, o propósito inicial? Eu até, a hora que eu estava vindo para cá, eu estava pensando exatamente nessa questão, né? Isso é difícil, não é uma missão fácil, né? A gente manter a cultura, mas hoje, dentro do grupo todo, aí eu não falo só de Chalezinho, né? Eu falo do grupo todo, as pessoas têm que ter a nossa cultura muito dentro delas, porque senão você não consegue sustentar, você não consegue expandir. Hoje é uma grande dificuldade nossa contratar pessoas. Depois de pandemia, isso tudo fez uma grande diferença. Assim, a pessoa não querer trabalhar presencialmente. Você trabalha com entretenimento, como é que você não vai ver o que está acontecendo com o seu cliente na ponta? Como é que você pode propor alguma coisa se você não estiver ali? Por isso que todo mundo me pergunta como é que eu saio de Santana e vou para o Morumbi quase todo dia, porque eu preciso ver para poder melhorar o que precisa ser melhorado, propor o que precisa ser proposto. Então, treinamento e mais treinamento. E quando você achar que não precisa mais, é mais treinamento. E não é só como o cara carrega a bandeja. Às vezes ele não precisa saber carregar a bandeja, mas se ele tiver a nossa cultura impressa dentro dele, ele vai funcionar bem. Sim. Então, esse é um grande desafio, ainda mais quando a gente vai para outras praças, como Gramado, por exemplo, né, no Rio Grande do Sul. É outra cultura, inclusive, regional. Né? Então, assim... O cara foi educado de outra forma. Em São Paulo, a gente não pode pôr sal na mesa, por exemplo, para o cliente. Em Gramado, se eu não colocar o sal na mesa, eles acham que o atendimento não está legal. Não tá porque é natural. Os detalhes fazem toda a diferença. Não, e até eu acho que em São Paulo, você pega as pessoas que moram em São Paulo. Lógico, tem turistas, etc. Mas lá é um público que passa, né? Em Gramado, por exemplo, né? Passa e é do Brasil todo, né? E é do Brasil inteiro. É do Brasil todo. Por isso que a gente hoje tem um investimento de marca e marketing muito maior, porque a gente tem que ser conhecido nesses lugares, né? Então, Nordeste, por exemplo, você vai lá para Brasília, Goiânia, enfim, próprio BH também muita gente conhece, mas aí muitas vezes já associa direto à balada. Então, assim, tem muitos desafios aí no sentido de equipe, né? E dentro da área de marketing também a gente tem uma dificuldade grande para contratar, porque todo mundo acha que marketing é só oba-oba, né? E não é bem por aí. Tem esse estereótipo. Para isso, pessoal, para essas dificuldades, você conta com a Find. Boa, inclusive eu tô merchanzinho básico. É muito difícil achar gente. E aí as pessoas, elas acham que é uma coisa e começam a trabalhar e ver aquela loucura, aquela coisa toda. Acho que isso não é para mim. Precisa ser picado pelo bichinho para estar com a gente. Sim. São quantas pessoas hoje no Chalezinho? Hoje, em torno de... os 4, você fala? É. Em torno de 300 pessoas. Bastante.